de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de... Amém, Pai. Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida como louvor diante da Tua presença, diante do Teu altar, Pai. Nos recebe como adoração viva ao Senhor, Pai. A nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Que tudo em nós, Pai, seja expressão de adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, como um aroma suave diante do Teu trono, diante da Tua presença, em nome de Jesus. E que a nossa vida, Pai, seja um culto, um louvor, uma adoração ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Graça e paz da parte de Jesus para você, que a partir de agora está junto comigo pelo Instagram, para você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo @Comunidade Viva ES. São os nossos canais para você estar junto com a gente de forma online. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, onde quer que você esteja. Que as bênçãos do Senhor, o amor do Senhor, a graça consoladora de Jesus Cristo te alcance a tua casa, alcance a tua família, seja com você onde quer que você esteja nesse momento. Eu queria já de antemão te fazer um convite, nos acompanhar todos os dias pelas nossas redes sociais ou pela Rádio Clube FM, baixando o aplicativo da Rádio Clube FM no teu celular, @clubefm, onde de segunda a sexta, 7h45 da manhã e 5 horas da tarde, a gente tem uma palavra de fé, de amor e de esperança para a tua vida, para os teus dias. Baixa lá, vem falar com a gente, ou pelas redes sociais, vem mandar inbox para a gente. Se você quer falar um pouco mais íntimo, quer trocar ideia, quer me dar sugestão de temas para a gente conversar, ou quer vir desabafar com a gente, ou se você está precisando de uma conversa pastoral, quer trocar uma ideia ministerial, tirar alguma dúvida que você tenha, ou se você quer orar junto comigo todos os dias, me chama lá pelo zap no 27 981 81 6866. 27
981816866. E eu queria te convidar já de início, tá deixando o teu pedido de oração para que a gente no final desse culto, no final desse tempo com Deus, a gente possa estar orando pela tua causa, a gente possa estar orando por você, pela tua família. Se você está nos assistindo fora do dia de hoje, dia 17 de julho, fora desse tempo, em outro dia, deixa aí também nos comentários o teu pedido de oração, a tua causa de oração. E a gente vai estar orando. Se você quiser, manda inbox para a gente o teu contato e a gente vai estar entrando em contato com você para a gente estar orando junto pela tua causa. Nós somos família em Deus. Essa comunidade não se chama comunidade viva à toa. Nós somos uma comunidade que é viva, que vive a vida em Cristo, que vive o Evangelho de forma viva em Cristo. Nós somos o Evangelho vivo, a igreja viva. Nós somos e pregamos o Cristo vivo na vida das pessoas. Se não é para ser assim, se não é dessa forma, é melhor até a gente nem fazer, nem viver, porque essa é a ordem que Cristo nos deixou. Essa é a igreja que Cristo plantou nessa terra. Essa é a forma com que Cristo nos ensinou a nos relacionarmos com Deus no dia a dia. Então eu queria te convidar a deixar para a gente em inbox o teu contato ou deixar nos comentários desse vídeo. Se você não está agora nesse tempo, deixa o teu nome, deixa a tua causa, o teu pedido de oração e o teu contato. Se você não quiser deixar o teu contato aberto, manda inbox para a gente vai entrar em contato com você. Ou se você quiser se antecipar e já entrar em contato com a gente, me chama lá pelo WhatsApp, no 27 98181 6866, de onde você estiver no Brasil ou no mundo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria te convidar a pegar a tua Bíblia, onde quer que você esteja, para a gente começar o nosso tempo, o nosso momento de estudo da palavra, de entendimento da palavra, de forma bem rápida. As pessoas que frequentam a nossa comunidade já sabem como a gente é, como a gente tem esse momento mais vivo, esse momento mais intenso, todos os dias, no dia a dia, como a gente tem ovelha vindo aqui em casa bater papo, trocar ideia, tirar dúvida, fazer culto juntos. Esse momento de domingo é só mais um momento que a gente tira para estar junto, para estudar a palavra. Ele não tem nada de especial, não é um dia santo. Santos são todos os dias, é todo momento, como a gente estava orando agora. A gente vive em culto, a gente acorda em culto, a gente dorme em culto, a gente nasce em culto e a gente morre em culto, inclusive. Então, vamos tirar esse momento de forma um pouco mais rápida do que o comum, talvez, para você, para a gente estudar um pouco da palavra. Mas se você quer estar estudando todos os dias com a gente, venha nos acompanhar por nossas redes sociais, lá pela rádio, ou seja, por onde for. Você vai achar a gente de algum jeito. E a gente vai estar estudando a palavra de Deus junto. E segura por aí. Convida os teus amigos para estarem junto com a gente pelas redes sociais, presencialmente, porque já está vindo novidade aí, a gente vai anunciar nos próximos dias. Combinado? Que Deus te abençoe. Vamos nós. Abra a tua Bíblia aí. Se ela é física ou se ela é pelo celular, não faz a diferença. Abra em Mateus 28. Nós vamos ler os versículos 16 até o versículo 20. Se é a tua primeira vez aqui com a gente, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Se você já é de casa, então, você já está na minha casa, você já está na casa de Deus, seja bem-vindo. Mateus 28, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20, diz assim: Partiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes designara, e vendo-o, adoraram-no, mas alguns tiveram suas dúvidas. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vou repetir para você.
Vamos ler mais uma vez. Mateus 28, versículos 16 ao versículo 20. Partiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E vendo, adoraram-no, mas alguns tiveram ainda suas dúvidas. Jesus, aproximando-se, disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Pai, carrega a tua palavra com o teu poder, que ela entre em nós como uma lança, que ela entre em nosso coração como uma flecha certeira, trazendo para dentro de nós aquilo que o Senhor quer conosco, trazendo em nós a mudança que o Senhor quer promover em nós. Que em nome de Jesus a tua palavra entre em nós, nos impactando e mudando em nós a nossa forma de agir, de pensar, de viver e o nosso caráter, para que possamos ser melhores para ti, para os nossos irmãos e para nós mesmos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu queria contextualizar contigo nessa noite. Jesus para junto com os seus discípulos e deixa essa palavra muito simples. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Até o fim dos tempos, em alguma tradução. Até os confins, em outras traduções. Se você for parar para observar, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Tanto é que o versículo começa dizendo que os 11 discípulos, Judas já havia saído dessa turma a essa altura. E esse texto diz que os discípulos haviam se juntado mais uma vez e estavam indo até onde Jesus havia dito para que eles os encontrassem. E Jesus deixa claro para eles que vai embora mais uma vez, mas que deixa o Espírito Santo Consolador com eles e que nunca mais, dessa forma, os deixaria de novo. E mais uma vez voltaria a os encontrar de forma física, que é a segunda vinda de Cristo, que é quando nós também encontraremos com Ele. Mas que dali para frente, nunca mais, até o fim do mundo, até o fim dos tempos, nós estaríamos sozinhos. É engraçado observar que essa semana eu em conversa com alguns amigos, eu ouvi mais de 5 vezes essa frase, esse tempo que a gente está vivendo, esse mundo que a gente está vivendo, esse tempo que está se passando, ele tem estado muito esquisito, ele tem estado muito estranho. Cheguei a ouvir essa semana que parece que Deus nos abandonou, em razão de coisas esquisitas que têm acontecido. Parece até que Deus não tem estado conosco. E eu comecei a observar e a estudar que nesse tempo o que os discípulos provavelmente estavam sentindo eram essa mesma orfandade de Cristo, essa mesma orfandade de Deus, essa orfandade de um Pai a quem eles pudessem ter como referência, em quem eles poderiam segredar os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, os seus objetivos, segredar aquilo que eles tinham de carência pessoal e afetiva. Jesus havia morrido, e com toda certeza, muitos dos discípulos estavam com medo. A Bíblia chega a citar que Pedro, por exemplo, havia literalmente abandonado durante o período de 3 dias em que Cristo estava morto, o ide de Cristo para ele. Pedro já não pregava, Pedro já não propagava o evangelho, Pedro já não operava maravilhas
como fazia na companhia de Cristo. Pelo contrário, a gente encontra um Pedro em que olha para os outros discípulos de forma órfã e diz: vamos pescar. Vamos juntar as nossas coisas, vamos juntar o nosso barco, vamos juntar a nossa rede e vamos pescar. A falta que Jesus fazia naquele tempo era tão significativa que alguns daqueles que acreditavam, que viveram, que viram as coisas acontecendo de forma ocular, de forma presencial, talvez até eu possa lhe dizer que alguns até operaram em nome de Jesus maravilhas, mas a falta de Jesus foi tão impactante que essas mesmas pessoas simplesmente deixaram de crer, deixaram de fazer, deixaram de viver esse evangelho vivo que Cristo nos ensinou e Cristo pregou durante o tempo em que viveu nessa terra. E é exatamente isso que eu vejo nos dias de hoje. É exatamente isso que a palavra de Deus vem nos dizer, vem nos trazer. A gente tem estado durante esse tempo e o que a gente tem visto de forma rasgada e não mais velada é uma orfandade, uma falta de pessoas que vivem verdadeiramente o evangelho de Cristo nessa terra. Infelizmente, o que a gente tem visto são igrejas abertas e muitas vezes abarrotadas, lotadas, mas carentes de um evangelho vivo sendo pregado ali dentro. Para você ter uma noção, o que a gente mais tem visto são pessoas que dentro da igreja são umas e fora da igreja são outras, completamente diferentes. Pessoas que dentro da igreja cantam, louvam, pregam, abençoam, falam, choram, mas que da porta para fora são completas pedras. São verdadeiras muralhas emocionais, psicológicas e físicas ao ponto de ver o teu irmão morrendo e ainda são capazes de dizer que bem feito. Como eu já disse em uma pregação anterior, os pregadores que eu admiro e que eu cresci admirando e aprendendo a admirar, diziam que bandido bom era aquele convertido com uma nova vida, conhecendo a Jesus e tendo a sua vida transformada. E hoje, dentro das nossas igrejas, o que a gente tem ouvido é que bandido bom é bandido morto. E de forma alguma aqui eu estou querendo ser político, falar de política ou me referir a qualquer coisa desse sentido. O que eu estou falando para você é que o Evangelho de Jesus, que transforma vidas, que muda caráter e que muda jeito de viver, está deixando de ser vivido, mesmo estando sendo pregado. Ou seja, o faz o que eu faço, o que eu falo, mas não faz o que eu faço, é o que está imperando no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos. A gente está vivendo uma época em que o evangelho de Jesus é só da boca para fora, mas viver de verdade não. E sabe por quê? Porque, infelizmente, no íntimo do ser, daqueles que pregam, daqueles que falam, daqueles que têm uma Bíblia como livro de cabeceira, essas pessoas, na verdade, têm se sentido mais órfãos do que qualquer outra coisa. Eu tenho conversado com pessoas que têm vivido um evangelho de pragmatismos, de ritos, de verdadeiras ordens, mas que, na verdade, não faz efeito nem neles mesmos. Eu tenho conversado com pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia de capa contra capa, conhecem o Evangelho de Jesus, mas são incapazes de, na sua vida pessoal, viverem esse Evangelho. Começam a criar para si tantos entraves, tantos ritos, tantas picuinhas, tantas formas de ser, de agir, tantas homiléticas, hermenêuticas, que se esquecem que o Evangelho ele é simples de ser vivido a partir do momento em que eu entendo Cristo como um homem que amou outros homens, que amou pessoas erradas, errantes, completamente com uma forma de viver pecadoras, mas ainda assim ele os amou.
As pessoas não ouviam Cristo, elas viam Cristo. As pessoas não se corrigiam apenas pelo que Cristo falava, mas pela forma como Cristo agia para com elas. São Agostinho, São Francisco de Assis, tem uma frase que diz assim: pregue o evangelho e, se preciso, use palavras. Nós somos capazes de enfiar o dedo na cara daqueles que professam uma fé diferente da nossa, mas somos incapazes de aprender com eles. Porque eu acabei de citar São Francisco de Assis, talvez muito daqueles que se dizem evangélicos vão agora jogar a Bíblia para o alto, falar de alguma coisa, mas são incapazes de ouvirem a frase que ele acabou de dizer, que eu acabei de citar, vinda dele, e entender que isso é puro e simplesmente o Evangelho de Cristo para nossas vidas. Cristo não chamou a mim e a você para seguir um livro, para ler palavras para ninguém, para ler frases feitas e de efeitos para ninguém, como infelizmente 99,9% dos nossos pastores estão fazendo nas redes sociais. Cristo não nos chamou para sentar com pessoas e dar lição de moral enfiando o dedo na cara e falando o que eles têm de fazer ou deixar de fazer. Cristo nos chamou para ser evangelhos vivos, curando, cuidando, abençoando, dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, vestindo a quem não tem o que vestir, sendo aquilo que as pessoas precisam na vida delas. Cristo diz para mim e para você que estaria comigo e com você por todos os dias até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até não só que nós morrermos, mas até tudo que existe aqui se findar, justamente porque ele entendeu que se ele fosse e na ausência dele, nós seríamos nada. Mas espera aí, se a Bíblia cita que Cristo morreu, ressuscitou e logo depois foi ao céu e deixou em nós o Espírito Santo como consolador, como é que o mesmo Cristo pode dizer que estaria conosco todos os dias? E como é que eu faço para não me sentir sozinho? Sabe como é que o seu irmão não se sente sozinho? Tendo em você a figura de Cristo e de Deus na vida dele. Sabe como é que você não se sente sozinho? Tendo no seu irmão o evangelho vivo de Cristo para si. O problema é que nós temos muitas pessoas hoje dispostas a pregar o evangelho, mas pouquíssimas pessoas dispostas a ser evangelho. Temos muitas pessoas dispostas a abrir a boca, a enfiar o dedo na cara dos outros e apontar os seus erros, mas pouquíssimas pessoas dispostas a dar a mão, puxar e falar: vamos andar junto para a gente andar no caminho certo. Vem cá, deixa eu limpar as suas feridas. Deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar os seus problemas. A gente tem um monte de pessoas dispostas a abrir o YouTube, o Instagram ou qualquer outra rede social para ficar assistindo pílulas de pastores que são verdadeiros coaches, e eu não tenho nada contra, mas que têm palavrinhas de 30 segundos lindas e que afagam o seu coração, mas pouquíssimas pessoas dispostas a sair das suas casas e ir abençoar a vida dos outros que estão precisando, às vezes, de um simples abraço. A gente tem coragem de amaldiçoar, e a palavra correta é inclusive essa, amaldiçoar a vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, dos nossos próximos e muitas vezes até daqueles que moram na mesma casa que nós. Através daquilo que a gente fala e pouquíssima disposição de abençoar as pessoas até mesmo calados, sendo aquilo que as pessoas precisam que nós sejamos. O que eu queria entender com você nessa noite é muito simples. Você tem estado órfão de quê? Ou de quem? Se Cristo já deixou claríssimo que deixaria em nós o Espírito Santo,
e que estaria através do Espírito Santo conosco por todos os dias até que esse mundo e tudo que nele existe acabe. Você tem estado órfão de quê? Você tem se sentido sozinho por quê? Você tem se colocado numa posição de solidão, de solitude, de ser sozinho. Por quê? Se você tem em si o Espírito Santo. Mas aí, o que eu preciso que você entenda é que se temos em nós o Espírito Santo de Deus, se temos para nós uma promessa de que Ele está conosco até o findar dos tempos, o findar desse mundo, eu preciso escolher viver em Deus, viver com Deus e viver uma vida de evangelho vivo. É uma escolha. Não basta apenas eu sentar, chorar e esperar que Deus desça de uma forma angelical, física ou de uma forma que eu consiga ver propriamente dito, para eu conseguir entender que o Evangelho de Cristo é vivo em mim e na vida dos meus irmãos. O que eu preciso é começar a tomar a atitude de ser Evangelho. Se eu não sei o que é ser, que eu procure pessoas que conheçam a palavra de Deus para entender o que é ser Evangelho, porque é através de ser Evangelho que eu ativo literalmente o Espírito Santo de Deus em mim. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo órfão? Talvez seja porque você não tomou ainda a decisão de começar a ser evangelho vivo, começar a ser igreja viva, começar a ser para si e para os outros a verdadeira casa do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que habita em mim e em você. E aquele que faz de mim e de você evangelho vivo na vida das pessoas. Se a gente pegar a palavra de João, se eu andar um pouquinho para frente e abrir a minha Bíblia em João 14, dá uma observada no que Cristo tem para dizer para mim e para você. João 14, 16 a 21, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o reconhece, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós para todo sempre. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda por um pouco e depois o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. E principalmente agora, preste atenção que ele encerra dizendo, e eu em vós. Ou seja, Cristo já morreu. Fisicamente ele se foi, mas ele passa a não mais viver entre nós, mas passa a viver em nós, passa a viver em mim, passa a viver em você, passa a viver nas nossas atitudes do dia a dia, passa a viver naquilo que eu sou para mim, para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus filhos e para aqueles que convivem comigo todos os dias. Você tem escolhido ser esse evangelho vivo na vida das pessoas? Você tem escolhido deixar aflorar de si o Espírito Santo de Deus, que é transformador, que transforma não só a sua vida, mas através das tuas atitudes, transforma a vida daqueles que convivem contigo? Ou será que a sua vida tem sido uma eterna lamúria de olhar para o próprio umbigo e se sentir sozinho, se sentir órfão e não querer ser nada para ninguém, nem mesmo para si próprio? Evangelho transformador,
Evangelho que muda caráter é uma escolha. Ele não cai do céu. Ele não se ativa sozinho. Ele não começa sozinho e do nada. Ele parte de uma escolha, de escolher ser. Então eu preciso em Deus escolher ser para os meus irmãos o Evangelho de Cristo, do Cristo que habita em mim, o Evangelho que o Espírito Santo de Deus tem para fazer de mim, na minha vida e na vida das pessoas. Se você está doente, se permita ser o Evangelho de Deus na sua doença. Se você está se sentindo sozinho, se permita ser o Evangelho de Cristo na sua solidão. Pode parecer difícil, pode parecer esquisito, mas simplesmente faça e você vai começar a ter experiências com o Espírito Santo inigualáveis, como você nunca viu e como as pessoas talvez nem acreditem que sejam possíveis. Talvez você vai contar coisas para as pessoas e vai começar a compartilhar coisas para as pessoas que elas sequer vão acreditar, mas através das experiências que você está mostrando de forma viva, elas vão querer que aconteça na vida delas também. Pare de contar entulhos na sua vida e comece a contar vitórias na sua vida. Mas para isso você precisa tomar a decisão de querer ser e começar a ser o Evangelho vivo daquele que tem em si o autor do Evangelho. Eu queria te fazer esse convite nessa noite e encerrar a minha palavra te fazendo exatamente esse convite. Aceitar ser o Evangelho vivo na vida das pessoas e na sua própria vida, na sua própria casa, na sua própria família, nas suas causas, nas suas finanças, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos teus relacionamentos. Deus quer tratar a nossa vida para que sejamos Evangelho vivo nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Deixa Deus tratar a sua vida, tomando a escolha de ser um Evangelho vivo em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Vem orar comigo, Pai. Muito obrigado porque nós entendemos, através da Tua palavra, que nós não estamos sozinhos, que nós não somos órfãos de Pai, que nós temos em nós o Espírito Santo de Deus Consolador, aquele que não só habita em nós, mas vive a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, faça de nós evangelhos vivos para nós, para as nossas causas, para as nossas necessidades, para tudo aquilo que precisamos ser, fazer por nós, para nós, em nós, mas também na vida daqueles que convivem conosco. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos evangelho vivo, através daquilo que falamos, daquilo que agimos, daquilo que somos, que mesmo calado consigamos pregar o Teu Evangelho através das nossas atitudes, muitas vezes nas pequenas coisas, muitas vezes no estender de mãos, muitas vezes no alimentar alguém que tem fome. Pai, nos permita ter o coração de pedra quebrado e reconstruído através do Teu amor, do amor que passa a habitar em nós através do momento em que aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos transforme em verdadeiros evangelhos ambulantes, deixando as Tuas marcas por onde quer que a gente venha passar. Essa é a minha oração de hoje. Esse é o meu pedido de hoje. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Deixa só eu reiterar para você. Deixa o teu pedido de oração inbox através do nosso WhatsApp no 27 98181 6866 ou aqui embaixo nos comentários. Pode deixar o teu contato. Nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.
Amém. Deus te abençoe.